Quinta resposta sobre a Igreja Católica e a leitura da Bíblia. Em 1229, no Concílio de Tolosa, o clero proibiu o uso da Bíblia pelos leigos. E até pouco tempo as missas eram em latim. Por quê? Inventaram que ler o livro da capa preta deixava a pessoa louca. Este é o cúmulo do absurdo. Você pode assistir a um filme de O Nome da Rosa. Este filme mostra que os padres e bispos diziam ao povo: ao ler a Bíblia, a pessoa ficava louca e morria. Isso era para esconder a verdadeira palavra santa e pura. Veja o que a Bíblia responde: errais, não conhecendo as Escrituras. Mateus 22 versículo 29. Jesus diz: examinais as Escrituras, porque vos julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5 versículo 39. Ter proibido a leitura da Bíblia foi sem dúvida uma iniciativa das profundezas do inferno. Sexta resposta, sobre a Igreja Católica e o ecumenismo. A Igreja Católica Romana está convicta de que a cristandade deve existir sob a direção da Igreja de Roma. Antes os protestantes, evangélicos e outros grupos que saíram da Igreja de Roma eram considerados por ela apóstatas e hereges. Depois irmãos separados. E agora são convidados a voltarem para casa. O objetivo final do movimento ecumênico é reunir e unificar toda a cristandade. Hoje uma só religião, uma só fé, um só governo, uma só moeda. 1 João 4 versículo 6. E 2 João 9 versículo 10. 2 Coríntios 6 versículo 14. 1 Coríntios 10 versículo 21. Amós 3 versículo 3. Analise as respostas. Toda doutrina que não está inteiramente de acordo com a Bíblia Sagrada é condenada por Deus. 2 João 9 versículo 10. Gálatas 1 versículo 7 e 9. 2 Coríntios 6 versículo 14. Não pode haver comunhão entre luz e trevas. 2 Coríntios 6 versículo 14. Não é possível andar dois juntos se não houver entre eles comum acordo. Amós 3 versículo 3. Como posso me unir a um grupo que invoca o espírito do mal, o diabo, enquanto eu expulso o mesmo? Falar de ressurreição, enquanto o outro fala de reencarnação. Falar do céu, se o outro só fala do purgatório. Fazer oração, e o outro despacho. 1 Coríntios 10 versículo 21. A Bíblia declara tolerância zero para o ensino que estiver fora da doutrina de Cristo. 1 João 4 versículo 6. 2 João 9 versículo 10. Os ecumênicos declaram que todo caminho leva a Deus. Ora, quem caminhar para o sul não chegará ao norte. Se o céu fica em cima, o inferno está embaixo. Provérbio 15 versículo 24. Conclusão: o caminho é para cima, e para lá só há um, que é Jesus Cristo. João 3 versículo 13. E em João 14 versículo 6. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2 versículo 5. Os defensores do ecumenismo dizem que somos intolerantes por defendermos a singularidade de Cristo como o norte e o sul. Porém, na Bíblia, o céu e o inferno estão em direções opostas. Provérbio 15 versículo 24. Mateus 7 versículo 13 e 14. Pode alguém subir e descendo? E eles também não são intolerantes ao afirmarem que suas opiniões são verdadeiras e outras são falsas. Incoerência. Eva foi tolerante com o diabo. Veja no que deu. 2 Coríntios 11 versículo 3. Pode o cordeiro andar com a cascavel, o rato com o gato? Como posso me unir a um satanista? Sétima resposta, sobre os livros apócrifos que foram colocados a mais na Bíblia Católica. Os chamados livros apócrifos foram acrescentados à Bíblia pela Igreja Católica em 8 de abril de 1546 no Concílio de Trento, 1545 a 1563. Trata-se do livro de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, a Epístola de Jeremias,
1 e 2 Macabeus. E acréscimos feitos a Ester. E a Daniel. 4 fatos que comprovam que não podemos aceitá-los como palavra de Deus. Primeiro, eles não atribuem a si inspiração divina. Segundo, não foram considerados palavra de Deus pelo povo judeu. Terceiro, não foram considerados como escritura por Jesus nem pelos escritores do Novo Testamento. Quarto, contém ensinos incoerentes com o restante da Bíblia. Quinto, erros absurdos que comprovam que não são divinos. Sexto, Judite e Tobias contém erros históricos, cronológicos e geográficos. Sétimo, Sabedoria de Salomão ensina a criação do mundo a partir de matéria pré-existente. Eclesiástico ensina que esmolas trazem a expiação do pecado. Baruch diz que Deus ouve as orações dos mortos. 1 Macabeus contém erros históricos e geográficos. A Bíblia responde: examinais as Escrituras, porque vos julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. João 5 versículo 39. Jesus ensinou a infalibilidade da Bíblia ao dizer: a Escritura não pode falhar. João 10 versículo 35. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 4 versículo 2. Eu, a todo aquele que ouve as palavras desta profecia deste livro testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse 22 versículo 18 e 19. Segundo Macabeus, em 1538 a 1539. O escritor pede desculpas pelos erros. Como poderiam ser livros inspirados se contêm erros? E foram escritos em grego, uma vez que o Antigo Testamento está em hebraico e aramaico. Prova que esses livros foram escritos após o Antigo Testamento. E Judite foi escrito em grego. E situa a história na Babilônia, de 626 a 668 a.C. Analise. Mas, como poderia ser verdade, se neste momento nem há notícia da propagação dos gregos? A Bíblia responde: examinais as Escrituras, porque vos julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Deixe seu like e se inscreva no canal. Assim saberemos que você gostou. E aí continuaremos com o estudo.